Bom dia, senhores. Vamos abrir essa reunião às 10 horas da manhã em ponto. Nós fizemos uma convocação do secretário e do Ezequiel pelo artigo 18 da Lei Orgânica do Município. Tá? Então, teve esse questionamento, que não é uma audiência pública, até porque eu entendi que, primeiro, deveríamos pedir esse esclarecimento e depois, se for o caso, abrir aí até para mais vereadores para pedir audiência pública. Porém, é um outro trâmite. Então, não foi chamado pela Comissão de Fiscalização, nem Comissão de Saúde. Todo vereador tem essa prerrogativa de pedir essas reuniões, mas como hoje era a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle às 10 horas, achei melhor já, até porque tinha a reunião da Comissão de Justiça, está tendo, né, às 9 horas, pelo menos era uma forma de a gente conseguir trazer mais vereadores para participar. E o motivo dessa reunião é a denúncia que nós recebemos a respeito de utilização de vacinação indevida de uma funcionária terceirizada dos seus parentes. Nós já tínhamos recebido, vários vereadores recebendo denúncias de vacinação indevida, tá? Acho que é ali que eu estou olhando, de vacinação indevida. Eu pedi um artigo 18, pedi na listagem dos vacinados, a vereadora Estela também pediu essa listagem, não sei se outros vereadores também pediram, mas somente o nome das pessoas que foram vacinadas, fica difícil da gente exercer essa fiscalização, porque a gente não sabe se as pessoas que possivelmente foram vacinadas indevidamente, acho que agora nós temos provas, né, de algumas pessoas, mas a gente não sabe se elas estão nessa lista ou não. Então, para a gente esclarecer, é obrigação tanto nossa, desta Câmara Municipal, de fiscalizar, como de todos os gestores públicos, nós pedimos a participação nessa reunião do Dr. Orlando, secretário de Saúde, e do Eliseu, Ezequiel, perdão. Então, nós vamos, acho que, começar a reunião, até para a gente já ir direto ao ponto, pelas denúncias que nós tivemos sobre uma terceirizada, acho que prestava serviço para Sorri, que ela conseguiu vacinar os familiares dela. Então, para começar, secretário, eu pergunto ao senhor, primeiro ponto, se essa vacinação ela foi através daquela xepa ou foi uma outra forma. Explica para a gente como é que conseguiram burlar o sistema nesse caso. Bom dia. Bom dia, vereador Borgo, bom dia aos outros vereadores. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação. O Ezequiel montou aqui uma apresentação. A gente gostaria de mostrar como que é feito, mais ou menos, todo o procedimento, para vocês entenderem e para facilitar a nossa resposta depois. Pode ser? Por favor. Obrigado. Vocês estão enxergando a tela aí? Está na tela. Ah, joia. Bom dia a todos. Eu agradeço por estar participando da reunião. Então, eu trouxe aqui com a gente como é o processo de vacina aqui em Bauru, né? Então, já coloco aqui que a gente segue essa norma técnica, que é a campanha de vacinação contra a Covid, 18 de abril, nona atualização. Então, a cada 15 dias, ela sofre uma atualização pelo governo federal e estadual, e a gente está acondicionado a seguir esse documento. Eu não posso fugir desse documento. Bom, eu só trouxe aqui assim o código de ética do Conselho de Enfermagem, no qual eu estou vinculado, a minha equipe como um todo, e atenção básica, né, que a gente tem que manter o sigilo do prontuário do paciente, né, e a gente só pode tirar algum dado do prontuário do paciente quando esse assinar, né, por escrito, autorizando. Então, a gente trabalha com base nesse código de ética, que é o código de ética profissional, que nos controla o nosso trabalho. O outro também, a gente está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A 13.709, que todo dado está lá, o serviço público ou privado tem a responsabilidade de garantir a guarda desses dados, né? Garantindo a privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Bom, e ainda não está aqui, mas a gente tem também um termo de compromisso de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de vigilância ambiental, que nós assinamos
quanto ao sigilo das informações que ocorrem ali dentro. Ou seja, qualquer dado a gente pode fornecer sim, quando aparecem documentos, nomes e pessoas, mediante pedido do juiz. Os demais dados que não comprometam a pessoa, a gente pode fornecer. Então, o objetivo da vacinação, só para a gente ser rápido, ela tem o objetivo de reduzir a mortalidade causada pelo coronavírus, né? E, principalmente, garantir a manutenção da força de trabalho do pessoal da saúde, né, nos serviços essenciais, pronto-socorro, UPA, hospital, e na própria campanha de vacinação para não parar. Senão a gente vai continuar em pandemia para o resto da vida. Então, a norma técnica, ela traz a população-alvo que pode ser vacinada. Então, ou seja, pessoas acima de 60 anos de idade pode ser vacinado, índio pode ser vacinado, o trabalhador de saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas portadoras de deficiência permanente e grave, pessoas com morbidades, população privada de liberdade, funcionário do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, trabalhadores da educação, creche, pré-escola até a faculdade, o EJA, Força de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores da indústria e trabalhadores de transporte coletivo, desde metrô até ônibus. Então, os que estão em vermelho são já grupos que já estão sendo vacinados. Os demais estão esperando para entrar na vacinação. O cronograma de vacinação no estado de São Paulo, então tudo está em verde, a gente já atendeu. Então, Bauru, hoje, a gente está vacinando, a partir de amanhã, 63 anos a mais. De 65 anos para cima, todos já foram vacinados no cronograma do estado de São Paulo, inclusive profissionais de segurança pública e administração penitenciária, profissionais de educação básica a partir de 47 anos e forças militares, que é a Polícia Militar. Aqui, no geral, a meta de vacinação é atingir 90% de cada público-alvo, né? Então, para cada público-alvo, tem que vacinar até 90%. Aqui, o total está um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enxergar. Bauru recebeu até agora 107.577 doses. Desse total, foram aplicadas 105.194 doses. Ou seja, das doses que Bauru recebeu, 98% já foi aplicado. Significa que o município está aplicando a vacina e está tendo um pouco desperdício. O restante que não aparece aqui é porque ainda está sendo aplicada, está na rede, né, desses 2%. Então, do que recebeu, 98% já foi aplicado. Esse dado está lá no estado de São Paulo, do controle do governo do estado. Aí está contabilizada as vacinas, acho que receberam um lote hoje, Ezequiel. Oi, vereador, Parece desculpa, que eu ouvi na rádio hoje, doutor Orlando, nós recebemos um lote hoje. Chega hoje para 68 anos segunda dose e 63 anos que começa amanhã. E nesses 107 mil já está contabilizado essas vacinas que chegaram hoje ou não? Não, esse dado até ontem, esse vai entrar agora de hoje. Quantos chegaram hoje? Chegou 2.880 doses para 68 anos e 3.280 doses para 63 anos. Beleza, obrigado. Imagina, aqui então só para mostrar que tem duas plataformas de vacina. A gente tem a Butantan, que ela pode ser apresentada em frascos monodose, vem uma dose por frasco, e temos frascos de 10 doses, que vem em 5 ml. Né? Então, o problema aqui, a de monodose é uso imediato, não tem sobra. A monodose, a multidose, 10 doses, pode ocorrer sobra. O intervalo de uso da vacina, da segunda dose após a aplicação primeira, é de 14 a 28 dias. O ideal é aplicar mais próximo de 28 dias. O monodose, então, uso imediato. O multidose, a gente pode usar até 8 horas após aberto. Depois que esse frasco abre, você tem até 8 horas para consumir toda a vacina. Se você não consumir nesse período, tem que ser desprezada. A AstraZeneca, ela tem duas apresentações também. Ela tem frasco ampola multidose de 5 doses. Ela pode ser usada até 48 horas quando é 5 doses. Ou seja, ela não permite sobra. Isso é muito bom. E você tem o frasco ampola multidose de 10 doses, que pós-aberto você tem que usar em 6 horas. E o intervalo da primeira em relação à segunda dose é de 12 semanas
que dá aproximadamente 84 dias. A conservação da vacina aqui, então, ela tem que ficar em 2 a 8 graus, em geladeiras específicas, né, para conservar. Temperaturas abaixo ou acima, você tem um desvio de qualidade da vacina e só pode ser utilizada após análise técnica. Se for aprovada, tudo bem, se não, tem que ser desprezada. Aqui é importante salientar que o Ministério da Saúde, ele recomenda que a gente utilize todas as doses completas adicionais. Então, o que o Ministério da Saúde nos fala? Que ao final do expediente, ele, considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, para evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para as pessoas contempladas em algum dos grupos do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. E que ele está dizendo que isso? Que as vacinas que sobram, eu posso usar em qualquer um desses grupos aqui, desde que o município fique a cargo do município fazer o seu protocolo e direcionar qual grupo que ele vai usar. Porque são os próximos grupos a ser vacinados. Então, o Ministério da Saúde, ele me dá essa abertura para me direcionar as doses que sobram, ser utilizadas em qualquer grupo desses aqui. Ok, então vamos lá. Essa é a xepa, né, Ezequiel? Isso, são sobras de vacina. Bom, qual é o protocolo de Bauru, então? Bauru tem um protocolo? Ezequiel, só para tirar uma dúvida do vereador Mira. Então, seguindo a orientação técnica anterior... Ezequiel, ui, só um minutinho para... Depois a gente vai abrir para pergunta, mas é que às vezes acaba passando uma no meio, só para os vereadores, quem está acompanhando, conseguir entender melhor. Então, o questionamento do vereador Mira, eu também tinha ficado em dúvida disso. Essa é o que a gente conhece por xepa, né? Essa sobra daquele grupo... Tem uma ordem ali de preferência ou não? O profissional de saúde ele pode escolher qualquer um dos grupos? Não, é assim, fica a critério do município fazer o protocolo e o município direcionar qual grupo que vai ser atendido com essa sobra de vacina. E nós temos esse protocolo para indicar a prioridade dentro daquele grupo restante? Sim, que é o próximo slide. Qual é o protocolo de Bauru? Então, Bauru tem protocolo? Tem. Qual? Então, seguindo as orientações técnicas aqui anteriores, as doses remanescentes são disponibilizadas para profissionais de saúde que foram agendados e não receberam as doses por falta de envio das mesmas pelo Ministério da Saúde. Então, ou seja, a gente tem hoje aqui em Bauru alguns profissionais de saúde que são autônomos, que não é linha de frente, que ainda não foi vacinado. Por quê? O Estado e o Ministério não repassou mais doses para esse grupo. Então, o que Bauru fez no protocolo? Com base nas sobras de vacina, a Bauru vacina esse grupo ou a faixa etária a ser vacinada posteriormente. Então, nós estamos com 63 anos. Se sobrar, eu faço em profissional de saúde ou na pessoa de 62 anos. Grupos esses contemplados que já para vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, existe uma circular orientando o protocolo, como as unidades devem proceder. Na circular, como funciona o protocolo, então? Tem uma agenda prévia, as unidades informam a quantidade de doses remanescentes 2 horas antes de encerrar o expediente para a central de agendamento que fica aqui na Secretaria Municipal de Saúde. A central de agendamento entra em contato com a pessoa que está lá cadastrada e faz uma triagem prévia para verificar se ela atende os critérios de profissionais de saúde. Tem pessoas que falam que são e, na verdade, ela não é. Ela omite, ela mente para dizer que está para receber a dose. Quando ela atende o critério, ela é encaminhada à unidade mais próxima, aonde existe a dose remanescente. Essa atividade é realizada todos os dias. Então, a gente acompanha esse grupo todos os dias, essas informações. Bom, o que dificulta fazer esse remanejamento de doses? Só um minutinho, Ezequiel, por favor, o vereador Estela. Sem querer cortar a sua linha de raciocínio, mas já atendendo a lógica que você desenhou aí do protocolo, se nós tivermos, então, a informação de um jovem de seus 20 anos de idade, que não pertence a nenhum desses grupos, que não tem comorbidade e que foi vacinado, significa que esse protocolo foi quebrado em algum momento dessa hierarquia desenhada por você? Sim, se ele não atendeu o critério, se ele não está naqueles grupos contemplados previamente,
alguém violou o protocolo, com certeza. Tem gente quebrando o protocolo. Pode seguir. Vamos seguir. Dificuldades para remanejar as doses. Vacinas e plataformas diferentes. Tempo de validades diferentes. Butantan 8 horas, AstraZeneca 6 horas, tempo muito curto. Dilema para os profissionais de saúde. Se não utilizar as doses no tempo e forem desprezadas, responderão por desperdício. Se vacinar pessoas não elencadas, serão penalizadas. O tempo não para e as unidades têm um tempo para encerrar, fecha às 17 horas. Ou seja, a tecnologia das vacinas não beneficia uma campanha de vacinação. Também é uma novidade para a equipe de saúde lidar com essa situação, visto que campanhas anteriores, o frasco após aberto era utilizado em 7 dias. Difícil contato com os agendados e muitos não atendem os critérios de saúde e outros não conseguem chegar em tempo hábil antes do vencimento da dose em unidades que estão esperando o cliente chegar. Bom, protocolo de denúncia, os tais furas-filas. Então, caso haja uma denúncia de uma pessoa que fura-fila, como a vereadora agora citou, eu preciso receber o nome da pessoa por completo que recebeu a vacina, CPF ou nome da mãe, qual unidade de saúde que vacinou, e se essas informações são necessárias para evitar homônimos e para a gente poder apurar os fatos. Após identificado o fura-fila, é aberto um boletim de ocorrência e o servidor público, ele é envolvido, se estiver envolvido, é aberta uma sindicância junto à corregedoria para apurar os fatos. Então, quais foram as medidas que a gente tem para evitar o desvio de vacina? Então, as doses são disponibilizadas para as unidades de saúde via um sistema informatizado. No sistema são informados o total de frascos enviados, lote e data de validade. Tem uma nota que é impressa com todas essas informações. Quando a vacina chega na unidade básica de saúde, a chefia confere a quantidade enviada, se está dentro da temperatura ideal, lote e validade. Caso a informação não bata, ela tem que devolver para a gente mandar o correto, que não pode receber errado. Após a conferência, ela tem que armazenar na geladeira e dar aceite no sistema, no qual ocorre a transferência da vacina da imunização para o estoque da unidade. Uma vez na unidade, a vacina passa a ser de responsabilidade da chefia e da equipe quanto à conservação e aplicação na população. Então, chefias diariamente confere a quantidade de doses para verificar se atende a necessidade do dia. No final do dia, ela faz uma auditoria para verificar a quantidade de doses aplicadas e para verificar se está tudo no sistema. Nessa auditoria, pela chefia que foi identificada, foi nessa auditoria que a chefia da unidade que teve o problema, ela identificou o desvio de dose. De forma imediata, ela adotou as medidas escritas acima. Ela abriu o boletim de ocorrência, comunicou aos seus superiores e a servidora aplicou então as doses em pessoas que não estavam como grupo de vacina e lançou como idoso. Então, foi nessa auditoria que é feito diariamente que a chefia identificou. Após a identificação da chefia, foi tomar todas as medidas pertinentes. Bom, quais as dificuldades para auditar esse sistema? O sistema é do Estado de São Paulo, é gerido pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele não possui barreiras para evitar erros de digitação ou fraudes. Ele aceita qualquer idade em qualquer dos grupos. Vacina lançadas em grupo, como exemplo, profissionais de saúde, pode ser lançada em qualquer idade. E aceita a digitação de doses aplicadas posteriormente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como que a gente está trabalhando dentro da norma técnica que a gente vem seguindo. Bom, antes de começar aqui a perguntar, até esperei um pouco. A gente não está seguindo o protocolo de audiência pública, tá, gente? É uma reunião, é óbvio que tem os trâmites da Câmara que a gente tem que seguir, mas não está naquele modo rígido de audiência pública. Mas eu só queria, então, anunciar a presença do vereador Beto, vereador Estela, vereador Carlinhos, vereador Guilherme, vereador Edson Miguel, vereador Meira e vereador Bira, perdão. O vereador Bira no plenário, tá? E estão participando também da forma virtual, a vereadora Chiara Ranieri, vereador Manuel Lozila, vereador Marcelo Afonso, mais os funcionários da casa. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, aí conforme a gente for conversando, vocês vão pedindo a palavra, fica à vontade, tá? Esse caso específico, então, pelo que eu entendi,
a pessoa, a funcionária, ela vacinou terceiros ali que não estavam na fila, está agendado, e ela lançou o nome da pessoa e ela forjou ali, ela inventou uma idade como sendo de 12 e constou no sistema, é isso? É isso não. Eu tenho aqui, vereador, nós recebemos a apuração da unidade e aqui informa o seguinte, informo que no dia 20 de abril, ao realizar a conferência de pessoas vacinadas na unidade da Vila São Paulo, a profissional fulana de tal, residente no endereço tal, que semanalmente auxilia a equipe de monitoramento dos vacinados para preenchimento da planilha de controle da cobertura vacinal, constatou que familiares da técnica de enfermagem fulana de tal, citada, receberam a vacina contra a Covid, indevidamente, pois não faziam parte dos grupos priorizados. Significa o seguinte, que isso é feito sempre esse levantamento, e se percebe que tem alguma anormalidade, ela entra em contato, tá certo? Aí foi solicitado pela supervisão a inserção desse monitoramento. E foi visto que estava alguma irregularidade. Aí foi visto que foram vacinados pela técnica 4 pessoas, 2 com a AstraZeneca Oxford e 2 com a Coronavac. Então, mas vamos supor, ela pega lá o filho dela de 13 anos, o João da Silva, ela coloca lá João da Silva, 69 anos no cadastro, é isso que aconteceu? Não foi isso. Assim, o vereador, no cadastro, vamos supor, o João da Silva de 13 anos. Quando você vai lançar no cadastro, ele abre vários grupos. E todos aqueles grupos que eu mostrei para o senhor. Se eu colocar uma pessoa de 13 anos dentro do grupo idoso, o sistema aceita, ele não trava. E aí entra uma pessoa de 13 anos como idoso. Só que a idade dele é 13 anos, entendeu? Então, quando a chefia fez o monitoramento, ela viu que tinha essa distorção. Pô, calma aí, uma pessoa de 13 anos, idosa, peraí, tem coisa errada, entendeu? Entendi. Então, ela não chegou, então, a falsificar ali a idade da pessoa. Ela jogou a pessoa com aquela idade dentro de um grupo diferente. Esse cadastro, sem cortar, já cortando o Borgo, esse cadastro não tem uma vinculação, assim como quando se quebra sigilo para pesquisa, por exemplo, habitação de interesse social, está lá vinculado o CPF à existência real daquela pessoa. Esse cadastro é um mero planilha de Excel, onde se joga o dado, não tem lá a vinculação da existência dessa pessoa? Então, se ela criar, se funcionários ou públicos ou de terceirizadas, criar uma pessoa fictícia e colocar lá no sistema, qual que é o controle efetivo da existência dessa pessoa quando o nome é jogado? Se ela está vinculada, por exemplo, a uma base de dados de receita, de alguma base de dados federal. Está? O sistema do Ministério da Secretaria de Saúde com o Ministério da Saúde. Então, mas esse sistema do Ministério da Saúde... O CPF dela está vinculado com os dados que já existem na base do Ministério. Então, mas aí não daria para jogar um menino de 13 anos como idoso, porque o sistema não deveria aceitar. Mas não é uma planilha Excel, é um sistema. Não, então, só que o sistema permite... Eu vou repetir a pergunta. Neste caso, você colocar uma pessoa com menor idade num grupo de idade que já esteja permitindo, por exemplo, de 68 anos, que se inicia hoje. Se o funcionário X colocar amanhã para furar uma fila uma pessoa de 22 anos e colocar nesse grupo, o sistema vai aceitar? Vai. Então ele não está vinculado ao sistema da Receita. É uma falha do sistema, isso que eu estou te explicando. É uma falha do sistema. Pelo que eu estou entendendo, então é o seguinte... Mais que a idade seja uma pessoa abaixo de 68 anos, o sistema lhe permite. Eu estou entendendo. Pelo que eu estou entendendo, então, Ezequiel, o sistema, ele reconhece o nome porque essa pessoa existe, mas não necessariamente ele trava naquele grupo de idade ou grupo... Até porque, acho que quando pegar comorbidade, você teria que ter mais facilidade. E essa base de dados é da onde? É disponibilizada pelo governo federal? Ele é disponibilizado pelo governo do estado, que é o Vacivida. E outra coisa, nesse caso dessa mulher aí, ela foi vacinada pela Xepa ou não? Com sopra de vacina? Pelo que eu entendi, não foi sopra de vacina. Pelo que eu entendi, foi que a vacina mesmo, sem ser sopra. Pelo que tem aqui no boletim
Não é vacina mesmo, nada de entre parênteses, xepa. Outra coisa, nós temos tentado evitar que exista essa xepa no final do dia. Agora tem uma nova dosagem que vem, cada frasco tem 5 doses. Então isso facilita você distribuir e terminar o dia com aquela dosagem sem sobra. E essa nova dosagem, ela dura 48 horas, então ela permite que você leve para a geladeira e seja aplicada no dia seguinte. Então, eu gostaria muito que em todas as nossas unidades acabasse essa história de xepa, porque fica difícil, eu já percebi isso há muito tempo, que é muito difícil você controlar. E não são todas as pessoas dignas de crédito, que você fala, não, eu posso deixar ali que ninguém vai fazer nada errado. Infelizmente, não é assim. Ô, Borgo, deixa eu só fazer um comentário nesse item aí. É bem verdade, doutor Orlando, que nem todas as pessoas, ser humano em geral, são dignos de crédito. Agora, há uma razão de porque algumas funções devem essencialmente ser exercidas por funcionários públicos, né? Porque há um compromisso, há um juramento, há toda uma legalidade em torno da função que esses servidores desenvolvem, sob pena de uma série de responsabilidades, independente da profissão aqui, como o Ezequiel citou, a da enfermagem. Ter um esforço agora para que deixe cada vez mais de existir as tais xepas, não invalida que desde o início do processo de vacinação tenha havido. E eu insisto, não só eu, diversos vereadores dessa casa, porque conversei com vários, já receberam denúncias neste sentido. Eu pergunto, independente deste protocolo, mas com base nele, a secretaria tem um dossiê, tem um relatório de todas as pessoas que foram vacinadas do início até o dia de hoje com estas sobras? Sim. Pode falar. Sim, a gente tem essas pessoas que foram remanejadas dentro do nosso protocolo, a gente tem. Eu só gostaria de lembrar, vereadora, um detalhe. Nós nunca tivemos, digo nós, o país todo, nós nunca tivemos uma epidemia como essa. Nós nunca tivemos uma vacinação tão complexa como essa. Porque são vários tipos de vacina. Uma vacina você tem que renovar a segunda dose após 2 a 4 semanas. A outra vacina você renova a segunda dose após 3 meses. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo vacina contra a gripe. Então, você tem muitas variáveis e é uma coisa que nunca aconteceu, porque a vacinação sempre foi uma dose. A pessoa chegava, tomava a dose e acabou. Agora não, você tem que fazer uma documentação, você faz a primeira dose, agora o senhor volta daqui 3 semanas, a outra, você faz a primeira dose, agora o senhor volta daqui 3 meses. Então, isso gerou no nosso funcionário muito estresse. Além do que, os nossos funcionários têm trabalhado todos os feriados e todos os sábados. Isso gera um cansaço, a equipe está cansada. Eu sei que isso não justifica, mas isso tem acontecido não só em Bauru, volto a dizer, em todos os lugares. Eu tenho aqui uma matéria do Jornal da Cidade que diz: no estado todo, 797 pessoas tomaram imunizante trocado. Quer dizer, isso vem acontecendo. E essa questão da xepa, que eu tento fazer com que ela não exista, ela é praticamente impossível. Nós estamos controlando, nós estamos diminuindo as possibilidades, estamos fazendo um treinamento maior para que o nosso funcionário pergunte: olha, o senhor é a primeira dose, a segunda dose, o senhor tem a carteirinha, o senhor trouxe o documento, qual que é o seu endereço, confirme aqui para a gente faz tudo. Infelizmente, como dizia meu pai, nós moramos num país chamado Brasil, em que as pessoas adoram levar vantagem, como aconteceu com essa funcionária, que ela já foi devidamente punida, tá certo? Ela está já agora enfrentando uma ação policial, foi feito o boletim, ela vai ter que responder pelo delito. É o que a gente pode fazer.
É importante, eu acho muito importante essa conversa com os vereadores, porque aí surgem ideias, surgem novos controles. Se vocês souberem de alguma cidade que está fazendo um modo diferente, nós gostaríamos de saber e vamos tentar aplicar. Não temos nada contra você mudar um modus operandi, falar, ó, esse aqui é melhor, esse vai deixar totalmente seguro o nosso sistema. É difícil, mas nós vamos atrás. Doutor Orlando, a questão dos funcionários está sobrecarregada, a gente entende isso aí, óbvio que depois que tudo, essa situação passar, eles entrarão para a história como uma responsabilidade violenta na humanidade. Eles estão de parabéns, a gente sabe que estão sob pressão, cansados, mas são fatos ali diferentes. A malandragem que existe, tá? E nós estamos aqui. Você vê numa reunião dessa aqui, está quase a Câmara inteira participando. O vereador Júnior Rodrigues acabou de chegar, o vereador Segala acabou de passar para a gente, está com problemas técnicos de conexão, por isso que não conseguiu participar. Então é um assunto de extrema importância, até acredito que posteriormente a gente poderia até chamar uma audiência pública para a população depois participar. Mas nesse caso aqui, a gente tentando acertar alguns detalhes, eu acho que melhora a fiscalização. Por exemplo, a xepa, eu particularmente, eu entendo que tem que existir, acho que não tem nem como, porque depois que você abrir um frasco, não tem como você jogar fora ali, 3, 4 doses que seja, você vai ter que abrir, utilizar. O problema é o controle, é quem faz a indicação, como é que é feita essa indicação. Eu tenho certeza que se a gente colocar sistemas mais rígidos para coibir isso aí e acertando aos poucos, a gente consegue melhorar. Eu tenho uma dúvida que ficou para mim, é que quem que chama, pelo que Ezequiel falou, faz um agendamento. Aí o Ezequiel comentou que quando chega essa pessoa é chamada, às vezes ela não está ali enquadrada no sistema de saúde. Ela não. Mas como assim? Ela não foi agendada? Não seria o certo fazer um agendamento e já nesse agendamento já analisar se essa pessoa se enquadra no sistema de saúde ou não? Então, vereador, o sistema que a gente tinha de agendamento, quando vamos supor, Ezequiel, eu quis agendar para tomar a vacina. Para mim provar que eu sou profissional de saúde, o agendamento ele pede várias informações. Então ele pede o número do meu COREM, né, do meu conselho de classe. Se eu não tenho conselho, se eu sou registrado em algum trabalho, o número da minha carteira profissional, e vai pedindo várias informações. O que acontece? Teve pessoas que a gente identificou dentro do sistema de agendamento, 600 pessoas mais ou menos, que não trabalhavam na área da saúde, não é considerado profissional de saúde. Então vamos pegar um exemplo. O cara ele faz manutenção de ar-condicionado na clínica lá do médico tal. Ele se considerava profissional de saúde, ele não é. Então ele colocou todas as informações no sistema, burlando para dizer que era. Quando faz a triagem pela central de agendamento que fica aqui, ela vai fazendo as perguntas para ver se corrobora. E aí o cara se embanana, um monte de coisa, ela vê que está mentindo. Esses casos evidentes... E mesmo quando ela chega na unidade, ele tem que apresentar esses documentos provando que ele é o profissional de saúde. E muitas vezes ele confirma que chega na unidade de saúde, mas vai ver os documentos, ele não é. Entendeu? Vocês estão comunicando a polícia desses casos, Ezequiel? Porque pode configurar uma tentativa de estelionato. Sim, sim. Estão comunicando? As pessoas que estão tentando lesar o município, vocês estão comunicando a polícia? Então, quando a gente identifica alguns casos que tenham todos os dados nas mãos, a gente encaminha para fazer uma sindicância primeiro interna nossa, né? Para ver se ninguém ajudou a meter nada disso aí. E, se for necessário, é encaminhado para a Polícia Civil. A gente tem outros casos na mão da Polícia Civil. Se necessário, vocês estão encaminhando? Porque nós vamos pedir aqui um artigo 18, a relação das pessoas que tentaram burlar o sistema e resultado de sindicância. Já foi alguém encaminhado, você falou que foram 600 pessoas aproximadamente que tentaram burlar o sistema. Essas pessoas foram encaminhadas para a Polícia Civil para apurar uma tentativa de estelionato, alguma coisa assim? Não foram. Eu acho que era um, inclusive. Só se receber a vacina. Se ele receber a vacina, a gente encaminha, senão não. Vereador, outra coisa, nós estamos tentando, no final do expediente, que não haja essa sobra.
Ainda mais agora com essa dosagem nova, que são 5. Então, nosso pessoal está orientado a fazer o seguinte: não abrir. Se você está, por exemplo, 4 horas da tarde, está terminando, você vai abrir para fazer uma dose, solicite a essa pessoa que volte no dia seguinte. Então, existem algumas ordens que nós temos dado tentando modificar esse ciclo, tentando modificar esse jeito de agir, justamente para dificultar a possibilidade de haver sobras. O senhor disse que quando o senhor percebeu isso aí, o senhor acabou cortando, acabou modificando a questão da xepa. Há quanto tempo foi isso aí, secretário? Isso faz tempo, já faz mais ou menos uns 45 dias. Acho que mais. Ou mais. 45 a 60 dias. Eu vou complementar. Por exemplo, eu vou complementar a dúvida do Borgo. Deveria ter mais senha. Quando eu vejo, tinham 2 unidades ainda usando senha. Às vezes você dá uma ordem, essa ordem chega até, são 23 unidades, ela chega de uma maneira diferente. Além do que, por exemplo, os professores, eles estão sendo vacinados na própria escola, tá certo? Então, existem variantes, existem profissionais da saúde sendo vacinados dentro de hospitais particulares. Então, são muitas variantes e como eu falei no começo, muitas variantes de vacinas também. Então, é um trabalho difícil, mas não é um trabalho difícil para Bauru, para a Secretaria de Saúde de Bauru. É um trabalho difícil para todas as unidades, para todas as cidades que participam da vacinação. Lembrar ainda que a nossa cidade é uma das que mais vacinou, tá certo? Se você fizer um comparativo aí, nós já estamos com 107 mil vacinados. 106. Tem a primeira dose e a segunda dose, somando já 106 mil. Esse número vai aumentando rapidamente. Você vê que o Ezequiel falou que nós já temos 3 mil vacinas de um tipo, mais 2 mil, já são 5 mil vacinas para serem feitas ainda essa semana. Em uma semana faz. Certo? E isso faz em uma semana. Agora, o controle de 5 mil pessoas numa semana não é um controle fácil. Doutor Orlando, eu quero completar aqui a dúvida do Borgo. Antes eu quero fazer um comentário acerca das suas considerações. Aqui, assim, em nenhum momento passa desapercebido por nenhum dos vereadores dessa casa o grau de complexidade que envolve um processo de imunização como esse numa pandemia. Isso não tira, naturalmente, a responsabilidade por parte dos servidores que estão envolvidos nesse processo de vacinação. E nem a nossa, mais do que direito, obrigação de fiscalizar para que, independente da complexidade, se dê dentro de parâmetros éticos, respeitando-se a fila, as prioridades. Hoje, eu disse na tribuna, na tarde de ontem, a vacina vale mais do que ouro, é vida. Vale mais do que ações de bolsa, é vida. Então, não é o Brasil. Eu corrigiria isso no senhor, porque essa coisa da vaidade, da ganância, do desvio de comportamento, é do ser humano, de todos? Não. Agora, a responsabilidade sempre será daqueles que detêm o poder legal de controlar todo esse processo. E veja que, apesar de todas as informações que a gente recebe aqui cotidianamente, diversos vereadores, o primeiro caso tornado público é de uma terceirizada. Não é ainda de uma unidade com um funcionário público. E me preocupa muito esse processo. Inclusive, os professores também estão sendo vacinados dentro de uma parceria. Eu quero também indagar do controle efetivo que se está sendo feito em torno do trabalho destas empresas. Eu sei que já são parceiras em N atividades do poder público, na saúde da família, em uma série de outras atividades em tempos normais. Em tempos de pandemia, com certeza se faz necessário um olhar de lupa sobre tudo isso. Porque com os nossos funcionários tem aí regras mais claras, com quanto sejam os servidores. Mas eu queria complementar aqui a pergunta do Borgo, porque o seu próprio posicionamento, ao direcionar para que se evite
sobras, ainda existindo um protocolo nacional e já o município tendo estabelecido, me faz pensar que o senhor também tenha tomado conhecimento, ciência de que o protocolo em algum momento estava sendo quebrado. Isso aconteceu? Não, senhora. E tudo que a gente faz, eu estava vendo aqui, por exemplo, queima da geladeira com perda de doses. Nós constatamos a queima da geladeira, a perda de dose, imediatamente nós comunicamos à imprensa. Nós tivemos um idoso que tomou uma dose errada, ele seguiria ele tomou a primeira dose Coronavac e retornou para o reforço num horário errado, e foi feita uma outra vacina foi feita a vacina Oxford. Nós contatamos também a imprensa, nós não temos nenhum interesse em esconder nada. Acho que isso tem que ser transparente. A minha gestão, a gestão juntamente com o pessoal aqui da saúde, o Ezequiel, nós queremos que seja transparente. Nós não queremos esconder nada embaixo do tapete. Eu sempre fui assim, aliás, quando eu faço alguma reunião com algum funcionário ou com alguma pessoa que vem conversar comigo, eu sempre falo, olha, está sendo gravada a nossa entrevista, a nossa audiência que está sendo gravada. Eu faço questão de transparência. Então, se tiver alguma coisa errada, como a senhora mesmo falou, de um moço de 20 anos, eu gostaria muito de saber o nome desse rapaz, quando que ele foi vacinado, para a gente tomar providência. E se tem algum funcionário nosso, ou funcionário da Sorri, ou funcionário de alguma escola que está errando, nós queremos saber quem é esse funcionário para poder puni-lo, e puni-lo severamente. Como a senhora mesmo disse, isso é um ouro, é mais do que ouro, é a saúde da nossa população, e eu tenho uma grande preocupação com isso, senão eu não estaria aqui. Doutor Orlando, a respeito do trabalho que o senhor está fazendo, acho que isso aí a gente nem entra em discussão, a gente sabe da competência do senhor, a dificuldade que tem nesse sistema muito complexo, mas é interessante a gente levantar todos os casos. Por exemplo, aqui nós já levantamos um modus operandi, que tem essa falha no sistema e que com o funcionário ele conseguiria pegar uma pessoa que não está naquele grupo de risco, naquela lista do SUS, e ele consegue então manipular. Então a gente já tem uma linha de investigação, porque esse caso já foi, esse passou. A nossa intenção aqui é levantar mais casos e, quem sabe, até contribuir para o país. Entendeu? Não é só, com certeza não é só Bauru que está acontecendo isso, mas não tenha dúvida disso. E quem sabe a gente levantar aqui aonde é que estão as falhas para a gente tentar consertar aqui e servir de modelo para que não venha mais acontecer. Então, um primeiro sistema que a gente já levantou e que provavelmente, isso aí, eu tenho minhas dúvidas se foi um caso isolado, que dificilmente essa funcionária teve, eu vou ter uma ideia de fazer isso aqui, enfim. A minha dúvida na questão, vou voltar na Xepa ainda. O posto de saúde, por exemplo, uma unidade de saúde, sobrou ali no final da tarde meia dúzia de doses. O que ela faz? Ela avisa quem? Ou diretamente aquela unidade de saúde já entra em contato com a lista de agendados. Como é que funciona na prática isso aí? Na apresentação do Ezequiel, ele mostrou isso daí, como que tem um protocolo para isso, mas ele vai repetir para o senhor. Funciona assim, vereador. Então, o posto de saúde sobrou 6 doses, como o senhor falou. Ele avisa a central de agendamentos, que fica aqui dentro da Secretaria de Saúde. Tem uma coordenadora, tem os servidores, fica aqui. Então, ele fala, olha, a minha unidade tem 6 doses sobrando. Essa central de agendamento, ela vai pegar quem está naquela lista, ela que vai ligar, daqui de dentro da Secretaria de Saúde, que é feita a ligação. Ela faz a ligação para a pessoa e tria a pessoa. Olha, você é um profissional? Sou? Ok, então tem uma dose disponível para você até tal hora em tal unidade.
você vai com os seguintes documentos em mãos. E essa central de agendamento, ela vai chamar os agendados que moram próximo... Só um minutinho aqui, ó. A central de agendamento, ela vai chamar as pessoas cadastradas que moram na região daquela unidade de saúde, ou pode ser de outra região? Como é que é feita essa escolha? Porque muitas vezes tem unidade da região dela que não está sobrando. Ela segue a sequência da lista. Tem uma sequência na lista. É uma lista de Bauru inteiro, e não o regionalizado. Vamos supor, o posto da Vila Cardia sobra meia dúzia de doses lá. Ele avisa a central de agendamento, e essa central é um cadastro único ou é regionalizado por unidades? É um cadastro único. Ele pode ser chamado, por exemplo, uma pessoa que está no Gasparini, não tem problema. É um cadastro único. Mas eu volto a dizer, vereador, que eu gostaria muito que não existisse essa xepa. Primeiro que eu não gosto nada desse termo, mas segundo que eu acho que isso gera um problema para você controlar. Apesar de ter que ser ligar, telefonar para uma central aqui dentro da Secretaria da Saúde, você cria uma oportunidade, vamos dizer assim. Vocês têm ideia quantas doses dessa aí foram diminuídas? De vacina que vem, da Butantan principalmente, que não mudou ainda, não tem como evitar, no final do dia, sobrar doses. Agora, da AstraZeneca, que já mudou, ela já evita a sobra de doses. Da Butantan ainda não. Ela evita porque ela dura 48 horas. Então, você teve sobra, essa vacina que sobrou, ela volta novamente para a geladeira e ela pode ser utilizada no dia seguinte ou até no outro dia. Vocês têm uma ideia mais ou menos quantas doses dessas aí foram aplicadas, dessas doses que sobram, as xepas, enfim, quantas foram aplicadas em Bauru? Assim, mais ou menos a gente tem, desde quando começou a campanha, que a gente está triando as doses, mais ou menos 1.700 pessoas receberam sobras. E aí fica vinculada essas 1.700, então, na verdade, 3.400 doses, né? Se for no caso a Coronavac, são duas vacinações. Sim. Então, 1.700 pessoas receberam a xepa. Os demais vereadores que perguntas... E foram triados por nós. Kiara, você tem pergunta, vereadora? Seu microfone. Oi, bom dia, Borgo, bom dia, vereadores. Bom dia. Doutor Orlando, Ezequiel. Bom dia. E todos que estão aqui da imprensa. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma colocação com relação à vacina sobre dois aspectos, né? As pessoas que estão nesses grupos prioritários e que ainda não foram vacinados. Eu tenho conhecimento que profissionais da área da saúde tiveram dificuldade em tomar a vacina, né? Eu tenho um caso bem próximo, inclusive, que trabalha comigo, né, de uma pessoa que enfim, há muitos anos profissional da saúde e foi por diversas vezes tentar tomar a vacina e não conseguiu tomar a vacina, enfim, foi se avançando com relação à faixa etária e nós sabemos que tem profissionais da área de saúde que não tomaram a vacina ainda. Então, eu gostaria de saber como é que está sendo feito o controle desses profissionais que estão procurando pela vacinação por serem da área da saúde, que ainda não tomaram a vacina, né? E que às vezes são informados de que já passou a fase de vacinação de quem é da área da saúde, né? O que me preocupa, e até fazer uma colocação aqui de uma situação particular. Nós começamos alguns cursos de pós-graduação lá na FIB esse ano, né? E nós tivemos um primeiro com fisioterapeutas, 20 alunos todos vacinados, e esse final de semana agora nós tivemos o início de um curso com farmacêuticos e biomédicos, né? E de 20 alunos, só 6 estavam vacinados, né? Então, todos são da área da saúde e fica essa preocupação. Uma outra preocupação, ainda com profissionais da área da saúde, é com relação àqueles que são quase profissionais, né? Porque são estagiários. O Ezequiel está sabendo dessa demanda faz tempo. O Ezequiel foi o primeiro que tomou a iniciativa de levantar todos os estagiários de 2021 da área da saúde. A gente sabe desse esforço, mas parece que ainda não é um grupo prioritário aqui no governo do estado de São Paulo, como fez com os profissionais da educação, que acabou, né, incluindo esse grupo no grupo prioritário, mas os estagiários não. E a gente sabe que os estagiários, principalmente nesse momento em que nós temos dois grupos, né, de
vamos dizer assim, de equipes para vacinação, H1N1 mais Covid, a gente sabe que são profissionais que podem ser, né, utilizados, né, uma mão de obra que está à disposição, gratuita, né, inclusive não só a mão de obra, mas o espaço físico das instituições de ensino superior que nós temos em Bauru, né, que são várias, em regiões distintas da cidade, que poderia também estar auxiliando na vacinação, se não da Covid, que eu acho que é bem arriscado, né, por todas essas situações que a gente sabe que, né, são difíceis de controle, mas na H1N1, né, de estar aproveitando não só o espaço físico das instituições, como também toda essa mão de obra que está à disposição. Mas a gente precisaria inicialmente também desse respaldo. E eu não sei como, Ezequiel, a gente poderia estar auxiliando nesse sentido, né? E eu gostaria aqui de fazer um reparo, né? Que embora eu entenda, assim, que os desafios da vacinação são muitos, né? E da gente ter percebido, assim, várias situações que mereciam uma atenção para uma melhora. Nós tivemos aglomeração nas unidades de vacinação, né? Os idosos, a falta das unidades estarem, às vezes, usando um protocolo, mas dando um jeitinho, né? Entregando senha no horário que não era para entregar senha, né? E aí a gente via, assim, as pessoas indo cada vez mais cedo para a unidade básica, porque ficava com medo de não ter a vacina, e aí a hora que começava a vacinação já não tinha mais senha para ninguém. Isso nós vimos, assim, durante algumas semanas, né? A gente sabe que muitas providências foram tomadas, mas a gente ainda tem essa situação da sobra de pessoas sendo vacinadas que não são do grupo prioritário, né? Toda essa questão que está sendo colocada aqui. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, nós confiamos muito, viu, doutor Orlando e Ezequiel, no trabalho que a Secretaria de Saúde faz com relação à vacinação, né? Confiamos demais. E o ano passado, quando nós ouvimos aquela proposta da vacinação porta a porta dos idosos, né, da H1N1, eu falei, isso não vai funcionar de jeito nenhum. A gente nem sabe quem são os idosos, e de fato nós não sabíamos. Tanto é que foram vacinados 110% dos idosos de Bauru, surpreendentemente. Mas funcionou de maneira exemplar, né? Então a gente tem que tirar o chapéu também, porque a gente sabe que quem trabalha com vacina, e aí eu faço aqui um elogio ao Ezequiel, que coordena toda essa área, sabe o que está fazendo, né? Então, assim, a gente confia muito no trabalho, mas não pode, né, em momento algum, deixar de olhar para todas essas variantes que vêm se apresentando, que são variantes, como bem falou a vereadora Estela, que são próprias do ser humano, né? Então, a gente sabe que as pessoas estão em casa com as suas famílias pedindo por vacina, né? E às vezes o profissional, por mais profissional que seja, acaba cedendo justamente porque tem a xepa. Então, não tem problema, vamos, né? Já que tem que vacinar alguém, ligo pro pessoal da minha casa e o pessoal da minha casa vai lá tomar a vacina, né? Então, eu acho que isso precisa ser bem olhado, né? Eu acho que a questão ética do profissional precisa estar muito em voga nesse momento, para não dar margem para um trabalho que é tão importante, tão belo, e feito por profissionais que nesse momento, né, a gente entende como heróis da pandemia, serem colocados de uma maneira pejorativa, né? Então, eu acho que essa mensagem precisa chegar aos profissionais, que se eles não zelarem por essa postura ética, né, todo um trabalho que vem sendo feito há tanto tempo pode ser manchado, né? Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui, viu? E parabéns, Borgo, por chamar essa reunião, né? E parabéns a todos os vereadores que estão aqui reunidos e o secretário, doutor Orlando e Ezequiel, por estarmos aqui falando de algo que é urgente, importante e que merece esclarecimento, né? Então, muito obrigada. Obrigado, vereadora Chiara. E eu também gostaria de complementar o que a vereadora falou, e para que os senhores não vissem essa reunião
como algo negativo. Pelo contrário, tá? Num processo tão complexo como esse, o risco, a chance de acontecerem desvios de condutas entre um número indeterminado de servidores que existem, não só em Bauru, como eu disse, mas em outras cidades, estados, enfim. Agora, esse processo de fiscalização, nós entendemos que a Câmara Municipal até ajuda a conduta dos senhores, porque lá na frente, quando for levantada alguma questão, tanto o secretário, Ezequiel e os demais chefes e diretores podem falar, olha, a Câmara estava em cima, estava fiscalizando. A gente não está aqui para apontar dedo, pelo contrário, a gente está aqui para somar e para dar ideias, para ver como é que aperfeiçoa esse processo. Tá? Então, eu complemento o que a vereadora Chiara disse, óbvio, parabéns, a intenção não é apontar dedo ou achar culpado, muito pelo contrário, pelo menos essa não foi a intenção que esse vereador chamou a reunião. Tá? O que nós queremos é juntar forças. Teve um fato, uma denúncia, e nós já havíamos recebido várias denúncias de pessoas que teriam recebido vacina indevidamente. Nós vamos apurar isso aí, vamos levar os fatos que são extraoficiais. Às vezes as pessoas ficam sabendo de alguma notícia, mas não põem no papel. Então nós vamos levar aos senhores. Eu até entendo que a gente deveria montar aqui uma comissão, um grupo de vereadores para ter uma reunião presencial, para a gente conversar sobre isso, ver como é que funciona esse sistema, porque talvez com a experiência que tenha, principalmente os vereadores que estão nessa casa aqui há um tempo maior, um segundo, terceiro mandato, enfim, consegue às vezes ter mais ideias para somar com esse processo. Tá? Mas parabéns pelo serviço, sim, não tenho que... A intenção não é apontar, não é caçar bruxa, pelo contrário. A gente sabe que fatos existem, erros existem, mas que não pode vincular, principalmente numa categoria que tem prestado um serviço excelente para a nossa cidade, para a nossa nação, que é a categoria dos enfermeiros, dos médicos, de toda a classe, todos os profissionais que integram, né? Desde ali do porteiro, da pessoa que trabalha na limpeza, enfim, toda essa classe que a gente não quer deixar essa imagem de generalizar. Tá? Em especial... eu até vim pensando no caminho a questão da Sorri, que é uma entidade que presta um serviço lindo, maravilhoso para a cidade de Bauru, e essa funcionária, porque estava vinculada à entidade, acaba, às vezes, prejudicando um trabalho perfeito, fantástico que é feito lá, e que a gente sabe que não tem nada a ver, às vezes, uma falha de um cidadão vincular com aquela entidade, com aquela unidade de saúde, com a secretaria. É isso que nós queremos chegar. Mas desculpa, doutor Orlando, eu interrompi, eu fiz uma complementação na fala da vereadora Chiara, e o senhor acho que queria se manifestar? Até a primeira e segunda grade. Vereadora Chiara, os profissionais da saúde serão todos vacinados. O que acontece é que a gente não recebe as vacinas para esses profissionais. Então, quando nós recebermos, com certeza todos serão vacinados. Eu tenho recebido telefonemas diariamente. Poxa vida, Orlando, eu tenho direito, mas eu não consigo ser vacinado. Fique tranquilo, você será vacinado. Outra coisa é agradecer à senhora o fornecimento dessa mão de obra. Nós vamos discutir, o Ezequiel e eu, e vamos ver se há possibilidade ou não de colocarmos essas pessoas, esses alunos, para ajudarem no sábado, pelo menos na H1N1. Eu queria que você complementasse, eu queria agradecer até a fala da Chiara e do Borgo, que a gente entende a importância dessa reunião, sim. Pelo contrário, eu estou vendo que aqui é uma soma de esforços mesmo, não estamos entendendo como caça bruxa nada, não. Eu fico grato, até feliz de estar aqui participando, podendo esclarecer como funciona, porque muitas vezes a gente é criticado, né, e a gente não tem a oportunidade de se explicar. Então, quando a gente tem a oportunidade de se explicar, é muito legal. Em relação aos profissionais de saúde, o que está acontecendo já? Esses profissionais autônomos que não receberam, que não é linha de frente, nós já fizemos várias reclamações para o governo do estado, mandamos para o Conselho Nacional, para o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde a reclamação. Tivemos uma reunião 15 dias atrás com a DRS, os 68 municípios com a mesma reclamação. E o CONASENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, falou que tem 1,5 milhão de profissionais de saúde no estado de São Paulo nessa situação.
No último anúncio do governo do estado, eu vi que ele anunciou que eles estão tomando medidas para conseguir vacinar esse grupo já. Então, a gente acredita que em pouco tempo isso será resolvido, essa questão. Mas, infelizmente, a vacina não está vindo para esse grupo, concordo. Está passando outros grupos na frente, que é uma reclamação nossa também, e não está finalizando um grupo. A gente está num processo de trabalho tão complicado, tão complexo, por quê? O governo do estado e o governo federal, eles não estão alinhados. E no meio desse jogo todo, quem está são os profissionais de saúde tentando salvar as vidas. Nós precisamos avançar na vacinação. E assim, se a gente não contar com as parcerias, com estudantes, com outros grupos, a gente não consegue avançar mais rápido. Porque eu acredito, tenho fé, que em algum momento vai chegar muito mais vacina, só que a gente não vai ter gente para aplicar. Porque a nossa mão de obra é limitada. O posto de saúde não está fazendo só vacina, ele faz outras funções além de vacina. E é um controle muito complexo, porque quando colocaram numa campanha de vacina, uma vacina que tem sobra, isso não é justo com a equipe. Isso não é justo. Então, os governos, quem está acima, e vocês, vereadores, poderiam nos ajudar muito, provocando o governo do estado até o governo federal, para melhorar as plataformas vacinais também. Porque não é justo, porque se o profissional ele não vacina e joga a vacina fora, ele é punido. Se ele vacina alguém que não está no grupo, ele é punido. Então a gente põe uma faca no pescoço profissional muitas vezes. Só que eu concordo que isso não justifica ele desviar a dose. Não justifica. E as pessoas que vocês têm com denúncias que foram levantadas, com o nome, todos os dados certinho, com certeza, quando chegar na nossa mão, a gente vai verificar no sistema, se tiver lançado como vacinado indevidamente, a gente vai tomar as providências. Porque para nós, muitas vezes, quando chega a denúncia, ela chega vazia, chega assim, olha, está desviando dose, mas não informa em qual unidade, quem é a pessoa, não informa nada. Eu respondo perguntando, pedindo essas informações, e nunca mais ninguém responde, ou não coloca no papel. E fica difícil a gente fazer qualquer investigação também. E o nosso conselho profissional, o Corém, na questão ética, viu, vereadora Chiara, eu converso muito com eles, com o Corém. Eles não puderam estar presentes na reunião, mas a gente está discutindo muito, eu tenho reunião com a rede, sempre ressaltando a questão ética, do respeito, do sigilo, da questão de fazer as doses certas, na pessoa certa, no momento certo. Porque a enfermagem vem apanhando no Brasil há muitos anos, né? Porque nós não somos reconhecidos, infelizmente, nem salarialmente, nem como profissional adequado para o cuidado. Mas a gente não vai desistir, e a gente vai vacinar, e a gente vai conter essa pandemia. Eu queria lembrar mais um detalhe, que eu tenho falado que as nossas UPAs estão sem casos Covid. E isso, graças a Deus, tá certo? Mas as unidades, tanto o PAC quanto a nossa UTI do HC, elas estão lotadas, estão com 100% de ocupação. Agora, tem um detalhe, e eu tenho recebido muitos telefonemas sobre isso, que são os outros casos. Ontem, por exemplo, eu recebi um telefonema de um rapaz que o pai foi diagnosticado um tumor de próstata e ele precisa fazer a cirurgia. Ele não consegue, porque o hospital estadual hoje ele só atende Covid e grande queimado. Então, um paciente que precisa fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, ou tem um tumor de próstata, tem o que for, não está sendo feito na nossa cidade. Nós só estamos fazendo urgência e emergência e o restante está se formando uma fila imensa. Também é uma coisa para vocês se preocuparem e a gente discutir com a DRS, discutir com a dona Doroti, tá certo? É só um lembrete. Obrigado. Vereador Biratã tem uma pergunta? O vereador Mira? Perdão, o vereador Mira vai fazer a pergunta primeiro. Bom dia, doutor Orlando. Bom dia, Ezequiel. A minha dúvida é o seguinte, nós recebemos, todos os vereadores aqui citaram casos de pessoas que supostamente foram vacinadas, às vezes descumprindo aquela ordem de prioridade e tudo, enfim. São informações que nós recebemos, nós temos que ouvir e nós temos que levar isso à frente para poder verificar se procede ou não, e é o que a Secretaria, pelo que eu sei, está fazendo nos casos que são denunciados. Eu vi que o Ezequiel, na apresentação dele, ele mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tem informações
das pessoas vacinadas, por exemplo, com o uso dessa xepa, elas são relacionadas, porque você não vacina, não vai laçando pessoa na rua e fala, vem aqui, toma vacina e manda embora. Essa pessoa faz um cadastro, e esse cadastro, eu acredito que a Secretaria Municipal de Saúde tenha em mãos. Pergunto para o senhor, doutor Orlando, ou para o Ezequiel, para que não paire dúvidas em relação a privilégios ou direcionamento de vacinas para esse ou para aquele, seja ligado a servidores da prefeitura, seja ligado a outras pessoas, eu entendo que a melhor forma de nós verificarmos, e é lógico que nós vamos respeitar também a Lei Geral de Proteção de Dados, não vamos dar publicidade a isso, mas seria a Secretaria fornecer para a Comissão de Saúde a relação de todas as pessoas que foram vacinadas por esses critérios que foram elencados pelo Ezequiel, né? Que são as pessoas que estão lá, que o Plano Nacional de Imunização diz, esse grupo você pode vacinar com a sobra das vacinas. Pergunto, é possível enviar esses dados dessas pessoas para que a Comissão de Saúde e, obviamente, os vereadores, guardando o devido sigilo dos nomes dessas pessoas, para que a gente possa fazer essa apuração? Por quê? Porque é uma forma de fazer até um cruzamento de informações com sobrenome. Porque, às vezes, tem sobrenome que é comum, mas tem sobrenome que é bastante específico. E aí eu tenho condições de saber o seguinte, essa pessoa ou esse cidadão que foi vacinado, ele tem grau de parentesco com esse servidor, com essa servidora, com essa ou aquela pessoa, com essa ou aquela autoridade? É isso. Então, eu entendo que se isso for disponibilizado, nós vamos sanar uma série de dúvidas e vamos dar até isso vai demonstrar a lisura e a credibilidade que a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do senhor secretário, doutor Orlando, e na pessoa do Ezequiel, estão procurando demonstrar aqui, porque eu percebo que, pelo menos aqui, vocês estão demonstrando uma intenção e uma transparência de como o processo de vacinação está ocorrendo na cidade. E eu tenho certeza que todos nós aqui, como cidadãos, queremos o quê? O melhor possível, e que realmente essas vacinas das sobras sejam direcionadas para as pessoas que de fato estejam elencadas lá no Plano Nacional de Imunização. Agora, o que a gente não pode é ficar com essas dúvidas. Eu tenho, por exemplo, eu passei uma informação para o Ezequiel há algum tempo atrás, pronto, aquela informação já foi passada. Depois daquela, recebi outras, mas outros vereadores também receberam da mesma forma. E como a vereadora Estela apontou agora, de uma pessoa de faixa etária bastante baixa e tal. Então, a cada dia vai surgindo notícias dessa natureza. Então, o que a gente gostaria, se essa relação fosse disponibilizada, nós teríamos como sanar todos os problemas. E mais uma outra pergunta é o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa é acusada, ou pelo menos é indicada que tomou a vacina. Como que nós vamos saber se essa pessoa foi vacinada ou não? E se o nome dela não consta na relação e a pessoa fala, ela foi vacinada? Existe, por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta aqui agora que é de leigo. Como fazer um exame ou fazer, por meio de uma coleta de sangue, saber se essa pessoa foi vacinada ou não? Porque senão, não vai ter como descobrir nunca se porventura houve alguma irregularidade ou fraude na distribuição dessas vacinas. Eu quero crer e acredito na lisura e na honestidade de todos os senhores. Vereador Meira, essa possibilidade que o senhor aventou agora, infelizmente, é impossível ter como se a pessoa recebeu a vacina. Eu recebi essa semana de um médico, ele falou, doutor Orlando, eu tomei a segunda vacina, mas eu acho que eu não tomei. Eu falei, como assim? Não, eu tenho a impressão que não vai funcionar a minha segunda vacina, então eu queria tomar novamente. Olha, infelizmente é complicado isso aí. Agora, essa questão da lista, disponibilizar a lista, eu vou conversar com o nosso jurídico.
por mim e pelo Ezequiel, não existe nenhum impedimento para fornecer essa lista para vocês. Eu acho que seria até importante isso aí. Então, eu vou conversar com o nosso jurídico hoje ainda e, se for possível, eu disponibilizo para vocês imediatamente. Tá ok. Obrigado, doutor Orlando. Obrigado, Ezequiel. Só completando o raciocínio do vereador Só deixa eu Meira. anunciar, porque você está passando, faz tempo que entrou, o vereador Segala também está participando com a gente. Tá. Pois não, vereadora. Só completando o raciocínio do vereador Meira, eu acho que precisa de uma boa conversa com o jurídico, doutor Orlando, porque eu, assim como outros vereadores aqui da casa que também são da área jurídica, temos um entendimento diverso sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, no caso específico de uma vacina que é universal. Nós não estamos falando aqui de um procedimento médico, como em outras discussões, onde o caráter, a individualidade do procedimento médico que o cidadão está passando pode expor, né? Por exemplo, uma doença venérea, uma doença infecto-contagiosa de outra ordem, né? Quaisquer outras. Agora, a vacina da Covid é ampla, geral e restrita. Em algum momento, tomara que seja breve, todos terão tomado. Então, na minha avaliação, como de outros, não há que se falar em sigilo do que a lei de público é obrigatória, né, vereador? Vereadora, o sigilo, ele pode até ser imposto, né, nesse caso, mas o sigilo ele se estende ao vereador. Ele não pode ser imposto o sigilo ao fiscalizador. Nós fiscalizamos, nós temos, não é só um direito que nós temos de investigar, nós temos a obrigação de investigar. Então, óbvio, né, os senhores vão remeter esse questionamento ao jurídico, mas a Câmara Municipal não tem sigilo, nós fiscalizamos, como é que vai colocar sigilo ao fiscal? Então, mas enfim, tanto é que essa discussão já teve no passado a respeito de lista de devedores de IPTU, não pode ser imposto sigilo para quem fiscaliza. Nós, quando recebemos essa lista, essa relação, se nós dermos publicidade, nós estamos cometendo um crime, às vezes, de dispondo indevidamente o munícipe, tá? Mas a Câmara Municipal, qual tem o dever constitucional de fiscalizar, a Câmara não pode ser colocado. Eu conversei com o vereador Meira a respeito dessa listagem das sobras, iria pedir pelo artigo 18, mas enfim, eu acho que se os senhores, como o doutor Orlando se comprometeu já a falar hoje com o secretário, se conseguir já antecipar isso para a gente já trabalhar em conjunto, seria muito importante para a cidade, para a gente, para o executivo. O interesse aqui é o mesmo da gente passar para a população uma tranquilidade que está sendo feito tudo da melhor forma possível. E não é só o doutor Orlando, o Ezequiel, não são só os senhores que são cobrados. É óbvio que os senhores estão na linha de frente, mas os vereadores também são cobrados quando acontece algo de errado, porque eles falam, tá vendo? Vocês não fiscalizaram, vocês não foram atrás, então o interesse nosso é o mesmo. Eu vi aqui, vereadora Chiara, você tinha colocado que queria fazer uma complementação, não sei se você já fez ou se tiver mais algo, tá, não, tranquilo? Beleza. Vereador Ubiratã? Bom dia a todos, bom dia, doutor Orlando, diretor Ezequiel. Bom dia. Eu faço também a minha fala em cima das coisas que já foram colocadas aqui. Quero aqui expressar o meu respeito pelo trabalho que o pessoal da saúde tem feito. E vocês sabem que é verdade o que eu estou dizendo. Recebi também, como outros vereadores, tantas reclamações quanto, né? Inclusive no bairro onde eu moro, outras pessoas reclamaram que pessoas que não estavam no grupo contemplado de prioridade estavam sendo vacinados. E buscamos entender. Hoje, com a reunião, algumas coisas já estão mais esclarecidas. Por exemplo, como é feita essa seleção, como são convocadas essas pessoas, mesmo com aquele termo chulo ali da xepa, né, que a gente também não gosta, né? Xepa é resto de feira, né, e a gente não curte muito. Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui também registrado é que nós, pensando, inclusive, que isso seja uma exceção, a gente vê que é exceção. Os desvios, o jeitinho, a malandragem, a gente percebe que é exceção
e eu não quero colocar em dúvida de modo algum a maneira que vocês administram, a lisura. O que nós estamos propondo são mecanismos para que isso fique cada vez mais raro. Mecanismos para que isso seja cada vez menos usual. E pensando nisso, a gente já é de conhecimento dos vereadores, nós colocamos aqui um projeto de lei justamente para ser trabalhado pelos vereadores, para que haja um texto e uma redação adequada para preservar o ente público que de fato quer trabalhar. O ente público que sabe da dificuldade que é, como eu comentava com o vereador Guilherme, que é uma questão de sobrevivência e às vezes a pessoa extrapola os limites do normal e acha que ele precisa viver e o outro pode morrer. E a gente sabe que isso é uma exceção, a gente sabe que isso não é via de regra. Então, a gente está propondo esse projeto de lei que está sendo discutido aqui na casa, justamente para preservá-los, justamente para que eu conheço a idoneidade do Dr. Orlando, o Ezequiel eu conheço muito pouco, mas tem referências anteriores sobre isso. E a proposta nossa como vereador é justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Foi denunciado aqui na tribuna já faz uns 2 meses, no sentido genérico, né? Não no sentido específico de que estava acontecendo esse tipo de situação nos postos de saúde de alguns bairros. Então, aqui fica a minha sugestão, até posso enviar para o doutor Orlando, para o Ezequiel, esse esboço do projeto de lei, para que vocês possam nos ajudar, né? Porque eu acho que a pandemia não vai acabar amanhã e o mecanismo vai, inclusive, ajudar. Parabenizar o presidente da Comissão de Fiscalização por essa reunião, todos os vereadores que participaram, isso é muito importante, e eu quero encaminhar para os senhores esse projeto de lei, está aberto aqui para as emendas dos vereadores, preservando a identidade das pessoas, o sigilo, a privacidade, e espero sim, em nome de Jesus, e que as pessoas entendam que nós estamos lidando com vidas que vão se ressentir porque alguém passou a perna, porque alguém usou de jeitinho, né? E que essas pessoas se arrependam disso, que os profissionais que estão trabalhando, eu sei que a maioria vai ter que ser responsabilizada se realmente errou. Nós vamos estar aqui para fazer essa fiscalização. Acho interessante que seja levado ao conhecimento da autoridade policial, como foi proposto aqui pela mesa. Houve desvio, registra boletim, faça o que tem que ser feito para justamente preservar o trabalho de quem está querendo trabalhar sério, que está fazendo a coisa direita. Era só para acrescentar. E eu vou encaminhar para os senhores esse projeto de lei para que os senhores possam fazer os assentamentos, né, os apontamentos que forem da sua consciência importante, e já abrimos aqui também para os demais vereadores. Demais, muito obrigado, Deus abençoe, que vocês tenham boas decisões, sabedoria para conduzir esse processo. Obrigado e bom dia. Obrigado, vereador Biratã. Antes da gente encaminhar aqui para o encerramento dessa reunião, deixa eu mais uma vez esclarecer, nós conversamos no início da reunião, o que acontece? Nós temos 2 sistemas de audiências públicas nesse caso, tá? De reuniões. Nós temos audiência pública pelo rito do regimento interno, onde nós marcamos com antecedência, passa pelo plenário da Câmara. Essas audiências são transmitidas pela TV, pela Rádio Câmara, abre a participação para o público, que é todo para fazer pergunta, questionamentos. Existe um rito a ser seguido. Essa reunião foi chamada pela lei orgânica do município, pelo artigo 18. São ritos diferentes. É como se esse vereador ele tivesse ido lá na secretaria ou chamado o secretário para vir aqui conversar diretamente. Por ser um tema que está em pauta, que tem muita gente preocupada,
é óbvio que dá uma atenção, um interesse maior. Mas eu estou dizendo isso aí por quê? Para não ter questionamentos que às vezes vêm, mas por que você não abriu, não transmitiu ao vivo, não pôs a população para participar? Porque são ritos diferentes. Nada impede que, posteriormente, tendo interesse da população, da imprensa, que faça uma audiência pública e depois uma outra audiência. Mas essa reunião que nós chamamos, que acabamos estendendo para todos no horário da comissão de fiscalização, não é uma audiência pública, tá? E essa participação popular nas reuniões comuns, que é o que está acontecendo aqui, que é um outro tipo de sistema, ele difere de audiência pública. Por isso que não foi aberto, até porque nós temos prazo, horário para terminar, no caso da audiência pública, de 3 horas, nessa aqui não tinha. Então, é só para fazer essa explicação, é um procedimento diferente. A gente não está cerceando, não está deixando de transmitir. Pelo contrário, eu vou pedir para a TV Câmara para que seja disponibilizada essa reunião depois no site. E se tiver interesse e questionamento, aí pela comissão, pelos demais vereadores, nós fazemos uma audiência pública. Essa aqui, apesar de ser transmitida no plenário da Casa, com a participação maciça dos vereadores, porque o tema é importante e requer essa fiscalização mesmo, mas não foi uma audiência pública. É uma reunião que poderia ter acontecido, inclusive, com um vereador, que é o que pede, e com o secretário. Mas, pelo interesse, é óbvio que teve uma apresentação maior. Outra situação, o doutor Orlando, que eu vou sugerir aqui para os colegas, para a gente fazer aqui uma comissão de vereadores, ver quem tem interesse, e ir até a secretaria para ver como é que funciona essa central de agendamento, tá? Aí a gente vê o sistema ali na tela, faz os questionamentos para o servidor ou para a servidora que trabalha ali com o sistema, porque ali ela vai explicar para a gente, olha, tá aqui, ó, você tem uma lista, tá, a gente vê se tem idade, as perguntas ali em loco. Eu acho interessante nós fazermos isso e já resolver essas questões na hora, além daquela lista que nós pedimos, tá? Se depois, mais tarde, eu converso com o senhor, eu ligo para o senhor no final da tarde para ver se já tem autorização, para a gente ter a listagem de todos os cidadãos, os munícipes que receberam essa sobra das doses. Mas, no mais, eu vou devolver, como até agora não teve nenhum vereador a mais que pediu a palavra, agradeço a participação de todos e devolvo a palavra para o doutor Orlando para as considerações finais. Doutor Orlando? Oi, estamos aqui. Devolvendo a palavra para o senhor para as considerações finais, para a gente encaminhar para o encerramento, já que não temos mais perguntas dos vereadores. O senhor... Eu quero agradecer essa oportunidade. É sempre interessante ouvir o que vocês têm a dizer, a gente também poder falar sobre o que fazendo. Questão de... Só para lembrar, essa semana passada minha esposa fez a primeira vacina, ela tem 65 anos, estava dentro da faixa etária. E algumas pessoas perguntaram, não, mas você deixou para fazer agora, por que não fez antes? Eu falei, porque não pode ser feito, isso tem que ser assim, nós temos que cumprir as determinações, nós não podemos levar... Travou o sinal, doutor Orlando. A Rainha Elizabeth acho que deixou para... A Rainha Elizabeth deixou para... Eu vi que parece que a Rainha Elizabeth deixou para ser vacinada depois, né? Não estava no calendário. De novo, 200 anos. Voltou. Vereador Borgo. Bom, tinha caído o sinal do senhor, doutor Orlando, logo no começo da fala, mas se o senhor quiser retornar, por favor. Quer dizer que eu agradeço a oportunidade e estamos sempre abertos a novos contatos com os vereadores. Já mandei uma mensagem para o nosso jurídico solicitando que forneça a lista para vocês. Assim que eu tiver um retorno, eu já mando uma mensagem para o senhor. Perfeito. Ezequiel?
Também gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui. O jurídico autorizando e eu não respondendo por nenhuma implicação ética, tranquilo, a gente pode fornecer os 105 mil nomes, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? E se vocês também quiserem, lá na seção técnica de imunização, ver como funciona lá na vacina também, lá na central geral, onde fica todas as vacinas armazenadas, ver os nossos sistemas, ver como funciona o Vacivida, ver como que as meninas trabalham, como que é feito todo o processo, até sair de lá e ir para a rede. Eu, como diretor do departamento, tenho o maior prazer de receber vocês lá. Não pode ser grupos grandes, por conta do local, o espaço, mas pode fazer grupos pequenos. Não tem problema nenhum, pelo contrário, eu vou ficar muito feliz que vocês vá e vejam todo o trabalho que a equipe desenvolve. E acho que eles vão ficar muito contentes também. Vereador Borgo, eu estou vendendo o passe do Ezequiel. Se tiver algum interessado, eu vendo baratinho, viu? Tem me dado muito trabalho esse rapaz. Doutor Orlando, Ezequiel, muito obrigado. Nós vamos pedir, o vereador Edson Miguel pediu, e acho que é interesse de todos os vereadores que participaram, essa apresentação em slides que você apresentou, Ezequiel, se você puder mandar para a gente disponibilizar no grupo de vereadores, é interessante, porque está resumido ali. Pede para acho que o assessor do senhor que entrou em contato comigo ontem, mandar o e-mail, que eu já encaminho o e-mail, por favor. Perfeito. Senhores, muito obrigado, senhores e senhoras vereadores, os funcionários desta casa, o Tiago que me auxiliou nessa reunião. Mais uma vez, obrigado. Nós somos parceiros, estamos do mesmo lado e nós vamos passar por isso. Obrigado. Encerramos essa reunião dia 27 às 11h26 da manhã. Muito obrigado.